Tem marca gigante que paga milhões para virar meme e a gente agradece. A logo é o rosto da empresa, ela precisa ser reconhecível, transmitir confiança e, claro, não dar margem para interpretações esquisitas. Mas nem sempre dá certo. Existem logos que custaram fortunas e acabaram destruindo a reputação da marca. O primeiro caso é das Olimpíadas de Londres de 2012. A logo tentou ser moderna e impactante, mas acabou virando motivo de confusão e piada global. Muita cor, muitos recortes, difícil de entender e ainda rendeu várias interpretações bizarras. E quando a empresa erra na fonte? Esse é o caso da Gap em 2010. Ela é uma marca de roupas. Decidiu mudar sua tipografia tradicional para uma fonte comum, genérica e com um quadradinho azul jogado no canto. O novo logo foi massacrado por parecer amador, sem personalidade e super mal resolvido na tipografia, tanto que a Gap voltou atrás em uma semana. Também tem empresas que erram nas cores, como é o caso da Yahoo em 2013. Quando Marissa Mayer assumiu o comando do Yahoo, a empresa apostou em um novo logo. O problema foram as cores sem impacto, tons apagados e tentativa de ser moderninha, e ninguém reconheceu mais a marca. A falta de contraste e de vida deixou o visual insosso, apagando o impacto da logo tradicional. E quando não tem teste nem feedback? A Tropicana em 2009 decidiu redesenhar suas embalagens e logotipo sem ouvir clientes ou testar a aceitação. Logo de cara, as vendas despencaram em 20% em um mês. Os consumidores não reconheciam mais o produto e a empresa foi obrigada a voltar no design anterior rapidinho. Tem empresas que o símbolo não tem nada a ver, né? Esse é o caso da JCPenney em 2011. A tradicional rede varejista americana tentou mudar seu logo e toda a comunicação, apostando em um visual super moderno que não tinha nada a ver com o público fiel e mais tradicional da marca. Adivinha só o que aconteceu? Se você respondeu rejeição, queda nas vendas e falta de identidade, acertou. Mas tem aquelas empresas que copiam o concorrente também. Esse é o caso da Zara e Chanel em 2019. A Zara apresentou um novo logo com letras mais grossas, que lembravam demais o estilo do logo da Chanel e de outras marcas de luxo. A internet não perdoou, acusou de plágio e a Zara ficou marcada por essa inspiração um tanto descarada. E tem aquelas logos de marcas que são modismos passageiros. É o caso da Pepsi em 2008. O problema? O novo símbolo, além de parecer um sorriso meio torto, rapidamente ficou com um cara de datado. E muitos consumidores preferiam o estilo clássico. Vários memes surgiram e o logo virou piada. A ideia eram seções coloridas diferentes que deveriam se assemelhar à bandeira dos Estados Unidos. As cores deveriam representar os campos magnéticos da Terra, o Feng Shui e a teoria da relatividade. Também tem referências à Mona Lisa. E aí, achou que ficou parecida com uma das ideias? Tem logos de marcas que demonstram significados não intencionais. O logo desta farmácia japonesa chamada Kudawara tinha a intenção de ser apenas estilizado, mas acabou ficando extremamente sugestivo. Resultado: vergonha internacional, piadas e viralização. Um clássico do como ninguém viu isso antes. O que você achou dessa logo? Deixe aqui embaixo nos comentários. E se está gostando do vídeo, deixe o like e inscreva-se no canal. Tem logo que parece que foi feita no PowerPoint. É o caso da logo original do Animal Planet, pré-2008. A versão antiga usava um elefante meio tosco sobre um globo, com visual de clip art da internet de escada. Não transmitia profissionalismo e parecia feito às pressas. Depois mudaram para algo mais moderno e limpo. Agora dá uma olhadinha nessa outra logo aqui da Japan Heritage. Não dá para ler nada. Ela foi criada pelo governo japonês para promover os patrimônios culturais do país. Fala a verdade, essa logo não explicava nada do conceito de patrimônio cultural. A loja de roupas infantis Kids Exchange usava um logo onde as palavras eram unidas e, dependendo da leitura, parecia Kids Sex Change. Traduzindo para o português, ficaria mudança de sexo infantil. O erro virou piada na internet e viralizou como alerta de design mal planejado.
Agora vamos para um caso brasileiro, o Instituto de Estudos Orientais do Brasil, que tentou homenagear a cultura oriental. Dá uma olhadinha na logo que acabou lembrando algo totalmente impróprio. Será que a cultura oriental gostou da homenagem? Falando em conteúdo impróprio, o caso do Centro Pediátrico de Arlington, em 2009, ficou bem estranha também. Como deixaram passar essa logomarca? Será que ninguém percebeu que isso iria virar zoeira total? A pergunta que não quer calar: você visitaria o Centro Pediátrico de Arlington para um exame de rotina? E o que falar da Sherwin-Williams, Cover the Earth? A marca de tintas usa até hoje um balde de tinta vermelho cobrindo o planeta. Só que para muita gente parece sangue. Em plena era ambientalista, virou meme e alvo de críticas. Não vamos esquecer de uma das maiores empresas do mundo, a Google. Em 2015, antes mesmo de adotar o visual flat e minimalista, o Google tinha um logo tridimensional com sombras e serifas. Era pesado, difícil de usar em diversas aplicações e envelheceu rápido. E tem empresas que têm falta de consistência mesmo. É o caso da BBC Three em 2016. A emissora lançou um logo tão abstrato que ninguém entendia o que representava, além de variar demais nas versões digitais e físicas. Confusão geral. Já a Uber fez uma mudança radical sem aviso e perdeu a conexão emocional. O logo antigo era simples e direto. Em 2016, mudaram para um símbolo geométrico que ninguém entendeu. Usuários e motoristas reclamaram, e a Uber voltou atrás depois. A Bing em 2013 estava aparecendo outras empresas. Zero originalidade. Quando lançou o novo logo, muita gente disse que parecia logo de empresas de tecnologia menores, como a Dell, e não tinha personalidade própria. Não colou. Tem também logos enganosas. Elas prometem uma coisa e entregam outra. Esse é o caso do Airbnb. Em 2014, o belo símbolo da Airbnb foi ridicularizado por parecer com várias coisas, menos uma casa ou hospitalidade. Apesar da polêmica, a marca sustentou a escolha, mas o início foi complicado. Agora olha a logo da Computer Doctors. O resultado visual lembra muito outra coisa, não é mesmo? Até parece que foi feito às pressas. Vamos para a logo da OGC, Escritório de Comércio Governamental do Reino Unido. De pé, o logo era só as letras OGC, em fonte grossa e moderna. Mas ao girar a logo 90 graus, o resultado parecia uma pessoa? Bom, vou deixar você responder nos comentários. O que dizer da Montesat, uma empresa polonesa de antenas parabólicas? O logo, visto de certo ângulo, parecia outra coisa graças ao formato do satélite e da base. E eu acho que em qualquer ângulo. Foi amplamente ridicularizado. Agora, falando da Comissão Arquidiocesana da Juventude da Igreja Católica Estados Unidos, se você não entendeu, eu vou explicar. O logo mostra um padre e uma criança em silhueta. Com o tempo e com as polêmicas envolvendo a igreja, passou a ser visto de forma sugestiva, totalmente fora do que era esperado. Esse é um outro exemplo de como o contexto social pode transformar o sentido de um símbolo. E para encerrar a lista, a empresa de carnes da Espanha, Enceb Meat Products, fez um logo que pretendia mostrar cortes especiais de carne, mas a ilustração abstrata lembrava muito outra coisa. Mais uma vez, design virou meme. Revise bem antes de aprovar qualquer imagem, galera. Fica a dica. Conhece mais empresas que têm suas logos, digamos, estranhas, como as que citei no decorrer do vídeo? Me conte aqui abaixo nos comentários. Gostou do vídeo? Então deixe o like e inscreva-se no canal agora mesmo. Faça parte dessa comunidade que te traz curiosidades todos os dias. E acompanhe os vídeos que vou deixar aqui na tela final. Obrigado e até a próxima!